Números, capítulo 16, e vamos ler dos versículos 1 a 19. Assim diz a palavra do Senhor. Corá, filho de Izá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram: basta, pois toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto, e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele, e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto: tomai vós incensários, Corá e todo o seu grupo, e pondo fogo neles, amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será santo. Basta-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filhos de Levi, acaso é para vós outros coisas de somenos que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, a fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo do Senhor, e estardes perante a congregação para ministrar-lhe? E te fez chegar a Corá e todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo, ainda também procurais o sacerdócio? Pelo que tu e todo o teu grupo juntos estáis contra o Senhor. E Arão, que é ele para que murmureis contra ele? Mandou Moisés chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: não subiremos. Porventura, é coisa de somenos que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para fazer-nos morrer neste deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos destes campos e vinhas em herança. Pensas que lançarás pó aos olhos destes homens? Pois não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nem um só jumento levei deles, e a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá: tu e todo o teu grupo, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão, amanhã. Tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso. Trazei-o cada um o seu perante o Senhor, 250 incensários, também tu e Arão, cada qual o seu. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, neles puseram fogo, sobre eles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. Corá fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que traga iluminação para que compreendamos a sua palavra. Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos por este dia do Senhor. Dia que o Senhor preparou para cultuarmos a Ti, para termos comunhão uns com os outros e para estarmos na Tua presença. Neste momento, Senhor, suplicamos que fales conosco, fales ao nosso coração e traga-nos o ensinamento da Tua palavra. Que saiamos daqui, Senhor, edificados pela Tua palavra, como já estamos sendo, e que, ao chegarmos lá fora, Senhor, possamos viver de uma maneira que agrada ao Senhor perante este mundo caído. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Há momentos na vida do homem em que o seu coração não se contenta com aquilo que Deus já concedeu a ele. A inveja, a ambição, a insatisfação, que é algo que está bem claro aqui neste texto, podem transformar alguns privilégios e bênçãos que o Senhor já nos deu, às vezes em fardos
que as pessoas levam. Às vezes até os mais abençoados não conseguem perceber aquilo que o Senhor já fez para com eles. E é isso o que acontece aqui em Números 16. O povo de Israel estava no deserto depois daquela tragédia de Cades Barneia, quando rejeitaram a terra prometida e receberam de Deus a sentença de vagar por 40 anos pelo deserto. E aqui então, toda essa geração, eles morreriam no deserto, e o ambiente então para eles era de frustração, de desânimo e ressentimento, e nesse clima é que começa a surgir diversas rebeliões ali em Números. Se nós olharmos para Números capítulo 11, nós conseguimos ver algumas rebeliões que estavam acontecendo. Em Números capítulo 11 diz que os israelitas começam a murmurar contra Moisés. Quando olhamos para o capítulo 12, é Miriam e Arão que começam a murmurar contra Moisés e perguntar por que somente ele era profeta em meio ao povo. Moisés então envia os espias, e quando volta, o povo então se rebela contra Moisés. E então aqui, quando nós chegamos em Números 16, nós vemos uma outra rebelião. E é uma rebelião muito parecida com as outras que estavam acontecendo, porque aqui é uma rebelião de pessoas que fazem parte da família de Moisés. Pessoas que, pelo menos Corá, era um primo de primeiro grau de Moisés. Quando nós olhamos a genealogia dele aqui, vai dizer que Corá era filho de Izá, filho de Coate. E quando olhamos para toda a genealogia da família de Moisés, percebemos que o pai de Corá era o irmão do pai de Moisés. Então, olhando para tudo o que está acontecendo aqui nesse cenário de Números, o tema do sermão desta noite é: não se rebele contra a autoridade que Deus estabeleceu. Não se rebele contra a autoridade que Deus estabeleceu. E como nós não devemos nos rebelar contra a autoridade que Deus já estabeleceu? Em primeiro lugar, não unindo forças na rebeldia. E é o que acontece aqui. O versículo 16, o capítulo 16, 1 e 2, começa dizendo que Corá, filho de Izá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete e filhos de Ruben. Quando olhamos para onde essas tribos estão, elas estão colocadas ao lado sul do tabernáculo, e elas ficavam muito próximas a si. E eles tinham privilégios e pelo menos a tribo de Coate, de trabalhar eles eram levitas e eles serviam no tabernáculo. Eles não podiam fazer os serviços dos sacerdotes, mas eles eram quem carregavam todos aqueles utensílios. E então, levantando-se um montim contra a autoridade de Moisés e a autoridade de Arão, eles reúnem então Corá, Datã e Abirão, que o autor deixa muito claro quem foram eles reúnem 250 homens para se rebelar contra Moisés. Junto com Corá estavam Datã e Abirão, que são filhos de Eliabe, e estes, diferente de Corá, eles não são da tribo de Levi. O texto vai mostrar que eles são da tribo de Ruben. E o que está acontecendo aqui, o texto no início já vai nos mostrando aqui, temos duas tribos que estão se rebelando contra a autoridade de Moisés e de Arão. A tribo de Levi, está dizendo, e Corá, que é o representante deles, diz: por que somente você pode servir diante de nós? Por que somente Arão é que é sacerdote? O próprio Deus vai dizer que toda a congregação é santa, e por que somente ele é o sacerdote que vem se apresentar diante de Deus? A ideia é que ele não estava preocupado com o culto ao Senhor e como aquelas tribos iam se reunir. O problema dele era a autoridade e como ele queria ser aquele que levava a palavra perante o povo. E outra rebelião que estava acontecendo era da tribo de Ruben. E todos nós conhecemos que eles perderam o seu direito de primogenitura, e eles começam então a confrontar a autoridade de Moisés. Por que Moisés, você tem autoridade sobre nós? Você quer se colocar como príncipe perante nós? O que eles fizeram? Eles pegaram insatisfações contra Moisés e Arão, rebelaram o povo para se unir contra eles, e então eles levantam aqui e diz 250 pessoas para se rebelar.
Percebam que a rebelião aqui começa com um homem que reúne Datã, Abirão e On, e logo depois um motim está formado com cerca de 250 homens. E o texto vai dizer, o que eles fazem? Levantaram-se perante Moisés, com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleito por ela, varões de renome. Percebam que não eram pessoas simples que estavam no meio do povo, mas eram a liderança do povo que estava se rebelando contra a autoridade. Mas a primeira coisa que precisamos nos atentar é que essa rebelião, ela não é diretamente só a Moisés e a Arão. É uma rebelião direta contra o próprio Deus. Deus havia estabelecido a forma que ele deveria ser adorado. Deus deu a cada tribo o seu papel e o seu dever diante de toda a congregação. E aí, o que eles estão fazendo? Eles estão se colocando como senhores e querendo minar a autoridade da liderança constituída por Deus para que eles se coloquem como líderes do povo. E é o próprio Deus, quando olhamos para o versículo 37... a 41 do capítulo 15, que diz: disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto, presas por um cordão azul, e as borlas estarão ali, para que vendo-as vos lembrei de todos os mandamentos do Senhor, e os cumprais. Não seguireis o desejo do vosso coração, nem o dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e cumprais. E santos serei a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Percebam que é o próprio Deus que diz que a congregação precisaria andar em santidade diante deles. Mas então, essas pessoas unidas para minar a autoridade dos servos de Deus, eles se reúnem e eles distorcem aquela verdade que o próprio Deus tinha dito. E quando olhamos para os serviços deles, se vocês olharem em Números capítulo 4, vai descrever todas as funções dos filhos de Coate, que são os coatitas. Eles não podiam entrar nos santos dos santos, nem no lugar santíssimo, porque somente os sacerdotes podiam entrar lá. E o que acontecia é que quando o tabernáculo precisava ser levado para um outro lugar, os sacerdotes entravam, desmontavam o tabernáculo, forravam com um pano azul, ia fazendo tudo aquilo que precisava ser feito, colocavam os varais, e então somente depois os filhos de Coate entravam e carregavam todo o material que pertence ao tabernáculo, segurando pelos varais, mas não podia tocar naquele material, porque era santo diante do Senhor. E eles andariam até onde o Senhor diria para onde eles deveriam ir. Percebam que não são pessoas que não estão servindo ao Senhor. Não são pessoas que têm lugares para servir, mas são pessoas que querem dizer a forma como eles querem servir ao Senhor. E o que o texto nos mostra é que, diante de rebelião e rebeldia, nós não devemos nos unir em rebeldia contra autoridades instituídas pelo nosso Senhor, contra autoridades que o Senhor mesmo já estabeleceu. E primeiramente, todos aqueles que se rebelam contra as autoridades instituídas pelo Senhor estão se rebelando contra o próprio Deus. Vocês vão perceber ao decorrer do texto que o desejo do coração deles era que eles se tornassem liderança diante do povo. O versículo 8 vai nos mostrar que, logo após, quando Moisés passa a dizer, ele não passa mais a falar com Corá, ele passa a falar com toda a tribo de Levi. Parece que eles conseguiram armar um montim tão grande que toda a tribo se rebelou contra o ungido do Senhor. E em segundo lugar, o texto vai dar continuidade mostrando que nós não devemos nos rebelar contra as autoridades estabelecidas pelo Senhor, reivindicando aquilo que Deus não nos deu. Percebam dos versículos 3 a 11, e vai dizer tudo aquilo que aquele povo já tinha. Diz, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram, basta, pois toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Olha como eles chegam diante de Moisés e eles dizem assim, basta, nós não aceitamos mais o seu governo, nós não aceitamos mais a sua liderança. O
O que eles estão fazendo ali, quando eles dizem basta, é como se eles estivessem sendo escravizados pelo povo, pelos líderes de Israel. E eles estão dizendo: nós não aceitamos mais a liderança de vocês para conosco. Nós não queremos mais. Nós não queremos que vocês sejam o nosso representante, porque toda a congregação é santa. Cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre congregação do Senhor? Eles usam dessa artimanha para tentar não só minar a liderança de Moisés e Arão, mas também para convencer o povo de que eles poderiam se rebelar. E, diferente deles, o que Moisés faz é curvar o seu rosto e se colocar em disposição de confiança no Senhor. O versículo 4 diz: tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto. E logo em seguida ele fala a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: se é assim, se vocês são aqueles que Deus estabeleceu para que vocês liderem sobre o povo, então amanhã, pela manhã, o Senhor fará saber quem é dele, e quem é o santo ele fará chegar a si. Aquele a quem ele escolher fará chegar a si. Então ele começa a fazer alguns testes com aquelas pessoas. E diante da narrativa, até um pouco depois de onde nós vamos parar, ele levanta pelo menos 3 testes. E o primeiro ele diz: amanhã vocês juntarão incensários. Vocês vão trazer os seus incensos até aqui. Vocês vão acender os seus incensos e vão colocá-los diante do Senhor. E lembra-se que essa era uma função que somente os sacerdotes poderiam fazer. Só que a rebelião era da tribo de Corá, dizendo: nós também podemos servir como sacerdotes na casa do Senhor. E então Moisés diz: então tudo bem, vem vocês e todas as pessoas que estão com vocês e acende o incenso amanhã, e vocês porão fogo nesses incensos e sobre os seus incensários, e sobre eles vocês deitarão incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. E ele diz: basta-vos, filhos de Levi. E disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filho de Levi, acaso é para vós outros coisa de somenos que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel, para vos fazer chegar assim, a si, a fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo do Senhor, e estardes perante a congregação para ministrar-lhe, e te fez chegar, Corá, e todos os seus irmãos, os filhos de Levi contigo, ainda também procurais o sacerdócio? Moisés percebe qual é a intenção do coração deles, e diz assim: como assim? O Senhor, não basta tudo aquilo que o Senhor já te deu? Não basta tudo aquilo que o Senhor já deu para vocês? Lembre-se que os coatitas, eles serviam ao Senhor, separados de toda a congregação. Eles ficavam muito mais próximos do tabernáculo, porque eles precisavam servir ao Senhor dentro ali do tabernáculo. E Moisés está dizendo para eles: não basta que o Senhor separou vocês de toda a congregação, não basta tudo aquilo que o Senhor já deu para vocês, vocês também agora querem ser sacerdotes? Vocês agora também querem fazer aquilo que o Senhor não vos chamou para fazer? E percebam que no nosso dia a dia isso acontece muitas vezes. Deus tem nos abençoado sobremaneira de diversas formas na sua igreja e também na sociedade, e tem nos dado bênçãos e mais bênçãos, e muitas vezes nós observamos tudo aquilo que Deus tem nos dado e nos rebelamos e dizemos: não, eu não quero isso, eu quero fazer daquele jeito. Algumas pessoas acham que para servir ao Senhor precisa ser somente diácono, ou precisa ser somente presbítero, ou precisa ser somente pastor, e não percebe que Deus vocacionou cada um dos seus filhos para servir de uma maneira diferente perante Ele na sua casa. E muitas vezes o nosso coração é: não, eu só quero servir ao Senhor se eu puder fazer isso. Eu só vou servir ao Senhor se eu puder fazer aquilo. Se eu não puder fazer o que o presbítero faz, então eu não quero fazer. Se eu não puder fazer o que o diácono faz, então eu não quero fazer. E o que acontece aqui com esses homens é que eles se rebelam não contra somente a autoridade de Moisés e Arão, mas eles estão se rebelando contra uma instituição que foi dada pelo próprio Deus. O próprio Deus foi quem determinou a maneira que ele queria ser adorado. O próprio Deus determinou quem eram aqueles que podiam entrar no Santo dos Santos. O próprio Deus determinou quem eram aqueles que podiam fazer sacrifício perante ele pelo povo. Mas aqueles que estavam ali servindo ao Senhor, eles queriam mais e mais, porque eles queriam
pela arrogância do seu coração, pela sua soberba por não se contentar com aquilo que o Senhor já tinha lhe dado. Eles queriam fazer muito mais. E Moisés diz: ainda também procurais o sacerdócio, pelo que tu e todo o teu grupo estáis contra o Senhor. Moisés reconhece que a afronta deles não é contra si próprio. Moisés reconhece que a afronta deles, a rebeldia deles é contra a autoridade levantada pelo nosso Deus. E diz: pelo que tu e todo o teu grupo junto estás contra o Senhor. E Arão, que é ele para que murmureis contra ele? Então, Moisés deixa de falar com a tribo de Levi e vai falar agora com a tribo de Rúben, que é Corá, Datã e Abirão. Eles serviam também ao Senhor, porém de outra maneira, e eles se rebelavam porque eles não queriam mais a autoridade de Moisés. Então aqui, por um lado, nós temos o pessoal da tribo de Levi, os coatitas, que serviam ao Senhor, querendo se tornar sacerdotes como Arão. Agora temos também os rubenitas, que queriam mais e minar a liderança de Moisés. E ele diz assim no versículo 12 a 15, mandou Moisés chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: não subiremos. Porventura, é coisa de somenos que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para fazer-nos morrer neste deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Lembra-se que quando Moisés estava no Egito, foi também quando ele foi separar uma briga de pessoas que eram hebreus, eles também disseram: você também quer se tornar príncipe sobre nós? Você quer ser senhor sobre nós? Quem te deu essa autoridade? Aqui, o que o povo, os rubenitas, estão fazendo é algo parecido. Eles estão dizendo: nós não aceitamos a sua autoridade, você não é príncipe sobre nós. E eles estão tão amargurados em seu coração, rejeitando a liderança de Moisés e aquilo que Deus fez com eles, que eles olham para trás para o Egito e dizem assim: você nos tirou de uma terra que mana leite e mel. Eles acusam Moisés de tirá-los de uma terra que mana leite e mel. Eles esquecem que lá no Egito eles estavam sendo escravos, que no Egito eles não eram livres, que no Egito eles eram servos e escravizados pelo faraó. Eles esquecem de tudo aquilo que Deus fez, e ele olha para Moisés e diz: você nos tirou de uma terra que mana leite e mel, para fazer-nos morrer neste deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós. Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinha em herança. Pensas que lançarás pó aos olhos destes homens? Pois não subiremos. Ele diz assim: você nos trouxe para morrer no deserto. Você nos tirou de uma terra que mana leite e mel e trouxe-nos para um lugar que não mana leite e mel. Você nos trouxe para aparecer aqui, e você acha que eu vou deixar você jogar pó aos olhos desse povo? Eles estão dizendo assim: nós não vamos deixar que vocês enganem o povo. Nós vamos abrir a nossa boca e espalhar para todos que a sua liderança não é uma liderança verdadeira. É isso que o povo está fazendo com Moisés, os rubenitas. Estão tentando destruir toda a liderança dele e acusá-lo de não levá-los para uma terra que mana leite e mel. E perceba que na nossa vida, muitas vezes, nós agimos exatamente como os rubenitas. Porque muitas vezes nós vemos tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Mas quando olhamos para todas as bênçãos que o Senhor já nos deu, e a bênção maior de nos tornar os seus filhos, de nos livrarmos da escravidão do pecado, e às vezes olhamos para trás e achamos que Deus não tem nos abençoado. Olhamos para trás e sentimos saudades de muitas coisas que vivíamos no tempo que éramos escravizados pelos nossos pecados. O que os rubenitas estão fazendo é algo muito parecido com o que muitas vezes nós, em nosso coração insensato, olhamos para Deus e dizemos muitas vezes, não com palavras, porque nós não temos coragem de dizer isso, mas olhamos com as nossas atitudes e dizemos: nós não aceitamos a tua liderança sobre nós. Nós sabemos que a tua palavra diz isso, mas nós queremos viver desta forma.
O Senhor prometeu que nós comeríamos o melhor desta terra, mas até agora nós não temos sido abençoados. Parece que o nosso orgulho, o nosso coração, ele faz nos cegar, porque não conseguimos ver as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida muitas vezes. E o que os rubenitas estão fazendo por causa da rebeldia do seu coração é olhar para tudo aquilo que o Senhor fez, tirando-os do Egito, tirando-os da escravidão, sustentando-os durante todo aquele percurso no deserto, abrindo o mar, dando alimento para eles, fazendo que as suas vestes não envelhecessem, cobrindo-os com nuvem, guiando-os com tocha, e eles não conseguem perceber a mão do Senhor e todas as bênçãos que o Senhor tem dado a eles. E eles olham para a liderança estabelecida por Deus e dizem: nós não aceitamos o que vocês querem fazer, nós não vamos deixar que vocês lancem pó aos olhos da congregação, e nós vamos dizer a eles tudo o que está acontecendo. E aí vai terminar dizendo que Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nem só um jumento levei deles, e a nenhum deles fiz mal. Moisés não tenta debater contra a rebeldia com suas próprias forças. Perceba que quando Corá vem falar com Moisés, ele coloca-se com sua cara, com seu rosto em pó. Agora, quando Datã e Abirão vêm confrontá-lo, dizendo que não aceitaria a sua liderança, ele olha para o Senhor e diz: não atentes, Senhor, para a sua oferta, nem só um jumento levei deles, e a nenhum deles eu fiz mal. E aí diz o texto: disse mais Moisés a Corá: tu e todo o teu grupo ponde perante ao Senhor, tu e eles, e Arão, amanhã, tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso, trazei-o cada um seu perante o Senhor, 250 incensários, também tu e Arão, cada qual o seu. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, neles puseram fogo, sobre eles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. Corá fez-se ajuntar contra ele todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Moisés então diz a eles: se é assim que vocês querem, então traz os incensos até a porta da congregação. Traz os incensos e apresenta ao Senhor como se vocês fossem sacerdotes ao Senhor. Mas o Senhor vai ouvir apenas aqueles a quem Ele chamou e estabeleceu como santo. Então todos eles se juntam perante a congregação, só que Corá faz vir todo o povo perante eles. Agora aqui o texto nos mostra que é todo o povo que está rebelado contra a autoridade de Moisés e Arão. Então está na porta da congregação Moisés, Arão, Corá e todos aqueles 250 homens. E eles vão apresentar incenso perante ao Senhor. E vai dizer então no versículo 19, que a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Nós não vamos expor o restante do texto, mas para que você conheça um pouco do que vai acontecer, o Senhor vem. E o Senhor traz juízo sobre aqueles que se rebelaram. Se rebelaram não somente contra Moisés e Arão, se rebelaram contra a autoridade do Senhor. O Senhor vai consumir todos aqueles que se rebelaram contra Ele. E mais à frente nós veremos também outra rebelião. E naquele dia morre mais de 14 mil pessoas perante ao Senhor. Mas Moisés, como ungido do Senhor, ele se coloca diante do Senhor em oração e intercede pelo povo rebelde. E quando eu olho para essa cena, lendo o capítulo 16 de Números, povo rebelde, povo se rebelando contra a autoridade instituída por Deus, aquele que era o profeta do povo e aqueles que eram o sumo sacerdote, intercedendo pelo povo diante do Senhor. Eu não consigo deixar de lembrar do que Cristo fez por nós. Povo rebelde, povo que se rebela contra o Senhor todos os dias, povo que, conhecendo a verdade, muitas vezes vivemos como se negássemos a verdade,
Povo que, sabendo a maneira como Deus quer que nós nos apresentemos diante dele, muitas vezes não nos apresentamos como o Senhor quer. Povo que tem a palavra revelada do Senhor e não nos atentamos para lê-la diligentemente todos os dias. Povo que tem a presença do Senhor, porque temos Cristo não como um sacerdote como Arão, mas como o nosso sumo sacerdote perfeito. Aquele que adentrou a presença do Pai e agora nos deu livre acesso. E algumas pessoas vão dizer, não, agora não precisamos mais de um representante diante do povo. Precisamos, porque sem Cristo não podemos nos achegar à presença do nosso Deus. E quando olhamos para Cristo, e essa rebelião de Corá, Datã e Abirão, nos mostra o coração arrogante do ser humano. Homens insatisfeitos com tudo aquilo que o Senhor lhes deu, buscando poder, distorcendo muitas vezes a verdade e se levantando muitas vezes contra a autoridade que o Senhor já estabeleceu. E nós vemos que Moisés era um profeta prometido, Arão era o sumo sacerdote escolhido, mas quando olhamos para as Escrituras, ela nos lembra de um profeta maior do que Moisés, um sacerdote maior do que Arão, aquele que veio para os seus e os seus não o receberam. Ele vem para o seu povo e o seu povo o rejeita. Ele vem e as pessoas não querem reconhecer a sua autoridade. Ele vem e as pessoas se rebelam contra ele. As pessoas chamam muitas vezes e dizem que ele opera pelo poder e obra de Satanás. Não inconscientes do que estavam fazendo, mas conscientes. Mas ainda assim, com graça e misericórdia, ele cumpre perante Deus tudo aquilo que nós não podíamos oferecer a ele. Ele cumpre perante Deus tudo aquilo que nós não poderíamos fazer, e então entrega diante de Deus um sacrifício perfeito, no qual nos dá acesso direto à presença do nosso Senhor, o qual faz com que hoje nós possamos baixar a nossa cabeça, nos entrarmos na presença do Senhor, sem medo de sermos consumidos, não por causa dos nossos méritos, mas por causa dos méritos de Cristo. Não se rebele contra a autoridade de Deus. Não se rebele contra a autoridade do seu Cristo. Lembre-se que, apesar da rebeldia do nosso coração, Deus levantou o seu Filho, fez cumprir tudo aquilo que estava estabelecido, e hoje você pode ser chamado de filho de Deus. Não podemos viver como o povo de Israel. Não podemos olhar para essas narrativas de rebeldia no Antigo Testamento e olhar só como histórias, mas lembrar que aqui, o que está sendo descrito é muitas vezes o nosso coração, que se rebela dia após dia contra a autoridade do nosso Senhor. Não seja como eles. Analise o seu coração. Analise como você tem vivido. E viva a sua vida para a glória de Deus. Esse episódio de Números 16 aponta para a grande realidade do Evangelho. Quem rejeita a autoridade de Cristo está como Corá, Datã e Abirão, se levantando contra o Senhor. Mas quem se submete a Ele, encontra no verdadeiro profeta e no verdadeiro sacerdote vida eterna e promessa que nunca passará sem se cumprir. Podemos desfrutar aqui, como dizemos, já, mas ainda não, as bênçãos que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Mas um dia desfrutaremos eternamente de tudo aquilo que Ele já conquistou para nós. Que Deus continue abençoando você e a sua casa.